O termo pior ano de todos é bastante usado nos dias de hoje, principalmente na internet, e por razões como, fiquei decepcionado com o último filme de Star Wars. Mas cientistas e historiadores argumentam que nenhum ano na longa história deste planeta foi pior do que o ano de 536. Embora haja muitos concorrentes dignos para o pior ano ao longo da história, nenhum teve um impacto mensuravelmente pior nas décadas que se seguiram. Hoje, vamos explicar por que o ano de 536 foi o pior ano para se estar vivo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Curiosamente. Ok, agora vamos resolver isso de uma vez por todas. Ano de 536, pior ano de todos. Enquanto servia como conselheiro militar para Belisaurius, um dos generais mais distintos do Império Bizantino, o historiador bizantino Procopius percebeu que havia problemas no ar enquanto viajava com seu chefe na Sicília no ano de 536. Ele escreveu sobre um sol que emitia luz sem brilho, durante todo esse ano, como a lua. E parecia muito com o sol durante um eclipse, pois os raios que emitia não eram claros nem como costumava ser. Traduzindo, estava tudo escuro lá fora o tempo todo. Ele, é claro, não foi o único a notar que o sol parecia estar de mau humor em 536. Miguel, o sírio, um escriba bizantino, escreveria posteriormente sobre esse período. O sol escureceu e sua escuridão durou 18 meses. Cada dia ele brilhava por cerca de 4 horas, e ainda assim essa luz era apenas uma sombra fraca. Todos declararam que o sol nunca recuperaria sua luz total. As frutas não amadureceram e o vinho tinha gosto de uvas azedas. Essa situação de sol indeciso lançou uma nuvem escura literal sobre o globo, escurecendo o céu por pelo menos um ano inteiro em 536. Pesquisadores descobriram mais tarde evidências de uma erupção vulcânica maciça, cuja cinza provavelmente contribuiu para o clima semelhante a Seattle, sem toda a chuva, espalhando cinzas e destruição em escala global. Sem mencionar que tornou as uvas azedas e o vinho ruim. Então, é uma jogada fácil para o ano de 536. A biologia básica nos ensina que as plantas precisam do sol para ajudar em seu crescimento e sobrevivência. Portanto, não ter luz solar direta por pelo menos um ano teve um impacto real na produção de colheitas ao redor do mundo e desencadeou uma fome generalizada em todo o globo. E não é apenas porque as plantas estavam sem luz do sol, estava simplesmente muito frio para as colheitas crescerem. Com o sol envolto em uma nuvem interminável, a temperatura da Terra caiu entre 1,6 e 2,5 graus Celsius. Para quem acha que isso não soa tão ruim, também esfriou as temperaturas por décadas a seguir. Escassez de colheitas foi relatada por toda parte nesse período, incluindo na Irlanda, que sofreu com sua própria escassez de alimentos chamada falha do pão. Um véu empoeirado cobrindo o sol não foi a única coisa ruim no ar para essas pobres pessoas que viveram nesse ano. Também havia uma ou duas pragas esperando nos bastidores para atacar esses sistemas imunológicos carentes de vitamina D. Ninguém estava imune a essa infestação. Ela varreu as classes mais baixas até o Palácio Imperial. Sintomas, como foi amorosamente descrito, começavam com uma ferida que se formava na palma da mão e progredia até que o afligido não conseguisse dar um passo. A perna inchava. Então os bubões estouravam e criavam feridas ainda maiores. Com a praga começando a circular em Constantinopla, a cidade começou a feder, com montes de corpos doentes mortos sendo simplesmente jogados no mar, apenas para ressurgir mais tarde. Não havia muita planificação de enterros na época. O imperador Justiniano ordenou que os corpos fossem removidos da cidade, independente se estava morto ou não. Mas tudo o que isso fez foi expor mais pessoas à doença, já que pessoas saudáveis eram responsáveis por mover corpos doentes e falecidos para fora das cidades. As coisas não estavam tão ruins para o imperador Justiniano, embora a praga que tirou todas essas vidas e tornou a cidade um pesadelo fedorento mais tarde seria chamada de peste de Justiniano. Então, isso provavelmente foi bom para ele. Menos para os cerca de 50 milhões de pessoas que morreram dela, no entanto.
Por volta de 536, o clima na China começou sua jornada rumo à loucura, fazendo coisas perfeitamente normais como chover poeira que você poderia pegar com as mãos. Não só não deveria chover poeira, certamente não deveria ser mensurável com as mãos. O Nanxi, uma crônica do sexto século, relatou uma substância amarelada semelhante a cinzas caindo do céu. Eles chamaram seu crime estranho de rui, ou poeira, e disseram que era amarelo. Se isso era cinza vulcânica ou apenas alguma reação climática aleatória e inexplicável, não se sabe. No entanto, este foi apenas o começo da perturbação climática na China. As crônicas das dinastias do sul relataram um evento climático raro de verão e inverno com geada no meio do verão e neve em agosto. As safras não estavam gostando desse frio repentino e todas as safras de verão foram destruídas. E a cidade de Xinzhou, junto com outras, foi lançada em uma fome mortal que durou 2 anos e resultou na morte de cerca de 70% a 80% da população. Pesquisadores descobriram evidências profundas nas camadas de gelo da Islândia e da Groenlândia que indicavam um grande evento vulcânico por volta de 536. Erupções vulcânicas na Islândia em 540 e 547 jogaram as pessoas nas verdadeiras idades das trevas, com cinzas revestindo os céus e bloqueando o brilhante e quente sol, coisa no céu que as pessoas do sexto século estavam começando a se acostumar a ter por perto. Com base em uma cinza vulcânica tropical descoberta posteriormente, alguns estudiosos sugeriram que um vulcão em El Salvador entrou em erupção por volta do ano de 535 ou 536. Ainda outros apontaram para uma erupção vulcânica na América do Norte como contribuinte para os céus escuros ao redor do mundo. Quando combinado com as duas erupções vulcânicas islandesas, deu início ao adorável pequeno período glacial antigo. Esse fofo pequeno período glacial esfriou o planeta por pelo menos uma década e resultou na morte de colheitas, e consequentemente, de pessoas. Tanto diretamente pela fome quanto indiretamente, uma população desnutrida era mais suscetível a doenças, das quais havia muitas circulando. Quando o século VI chegou, os romanos migraram para o leste, para Constantinopla. E, sob a orientação do imperador Justiniano, os romanos buscaram voltar aos dias de glória do império. Embora alguns generais de Justiniano tenham visto sucesso nesse objetivo bacana, o mais notável, Belisarius, que lutou contra vários exércitos diferentes, incluindo godos, vândalos e outros. Justiniano não pôde roubar os holofotes do sucesso devido a constantes rebeliões e instabilidade imperial. Por consequência disso tudo, o Império Bizantino nunca se recuperaria totalmente da doença e fome desencadeadas pelos eventos de 536. O Império Bizantino perdeu entre 35% e 55% de sua população no ano de 541. Uma vez que a peste bubônica se instalou, ela fez o que a peste faz de melhor, matar porcentagens depressivamente altas de populações inteiras. Os historiadores acreditam que a peste poderia ter sido transportada por ratos infestados de peste pegando uma carona em trens militares durante essa tentativa de trazer o Império Romano de volta ao seu auge, que claramente deu errado. A horrível situação de 536 não mudou. A civilização Moche do Peru também não consideraria 536 seu melhor ano. A civilização Moche, uma vez uma força dominante na região, era conhecida por ser uma ávida pescadora e desenvolvedora de um sistema de irrigação avançado que permitia o cultivo de várias safras. Seus talentos agrícolas eram a espinha dorsal de sua economia. No entanto, as condições climáticas no século VI afetaram profundamente suas finanças. Foi por volta dessa época que um sistema climático El Niño incomumente forte fez com que as águas esquentassem, o que dizimou o suprimento de peixes. O sistema climático peculiar também causou fortes inundações, arruinando seus sistemas de irrigação e devastando sua capacidade de cultivar alimentos suficientes para alimentar seu povo. Pessoas provavelmente cansadas de ouvir usuários da internet afirmarem que X ou Y foi o pior ano de todos, um grupo de estudiosos decidiu esclarecer de uma vez por todas. O historiador de Harvard, Michael McCormick, e um grupo de estudiosos decidiram abordar cientificamente a antiga pergunta: qual foi o pior ano para se estar vivo?
Inicialmente, no entanto, esse não era o objetivo final de McCormick e seu grupo de 12 estudiosos interdisciplinares. O grupo se reuniu para estudar o uso de metais, cunhagem e mudanças nos sistemas monetários do século VII. Em algum momento desse empolgante assunto, alguém provavelmente começou a se perguntar se estava vivendo no pior ano possível. Suas descobertas incluíram uma análise de fragmentos vulcânicos de um vulcão islandês em amostras de núcleos de gelo de geleiras suíças que, sim, remontavam a 536, confirmando o evento vulcânico que lançou uma boa parte do hemisfério norte na escuridão sem precedentes, desencadeando uma catástrofe global. O planeta deixou para trás muitas evidências de trauma climático que resultou em uma cadeia de eventos climáticos que se desdobraram em sofrimento humano real. Dendrocronologistas, pessoas que estudam os anéis de árvores para determinar a idade de uma árvore, já que isso é uma ciência e não um palpite selvagem, notaram alguns padrões perturbadores ao examinar árvores islandesas. Os anéis indicavam um período em que o crescimento da árvore diminuiu, sugerindo um resfriamento significativo por volta do meio do século VI. Isso, somado às recentes evidências de núcleos de gelo descobertas em 2018, ajudou a datar o momento do evento catastrófico que arruinou a Terra, por um tempo, até o ano de 536. A pesquisa iniciada por nossos amigos de Harvard terminou de forma positiva. Enquanto os eventos de 536 foram o gatilho para alguns dias literalmente escuros na história de nosso planeta, os pesquisadores também conseguiram identificar os momentos em que as coisas realmente começaram a melhorar. Ao pesquisar sobre cunhagem, eles notaram o reaparecimento de chumbo nas amostras de núcleos de gelo, indicando que as pessoas estavam produzindo prata novamente para o dinheiro. Especialistas argumentaram que a prevalência da prata significava que mais moedas estavam sendo produzidas, o que era um sinal de uma economia próspera, e que tudo finalmente estava voltando ao normal. Por fim, a lição é que, por pior que possa parecer, quase sempre melhorará, quase sempre. Gostaria de entrar em uma máquina do tempo e presenciar todos os acontecimentos dessa época? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Muito obrigado por nos acompanhar, e até a próxima!